Boa tarde pessoal. Estamos aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia. Deixa quieto. Hoje, dia 31/5, 3h27 da tarde, estamos aqui para tentar pela quarta vez, gravar esse vídeo sobre a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que foi adiada, era para ter acontecido há 15 dias atrás, não aconteceu e volta a acontecer agora por causa do desastre no Rio Grande do Sul. Então, Grêmio e Bragantino é o primeiro jogo que abre essa rodada juntamente de Vitória e Atlético Goianiense. Mas o assunto agora é Grêmio. O Grêmio voltou com velocidade muito acima do que era esperado, conseguiu golear o Strongest além de ganhar, deixando sua chance de classificação da Libertadores ainda podendo ocorrer. Tem uma maratona agora de jogos, tendo jogos em cada 2 a 3 dias, para tentar colocar o calendário dele em risco, tendo em vista que o Grêmio joga Libertadores ainda com chances de classificar e também joga Copa do Brasil, o segundo jogo, se eu não me engano, o jogo da volta, porque o primeiro foi contra o Operário. Levando isso em consideração, tudo mais, o Bragantino teve um empate contra o Coquimbo Unido fora de casa, e levando isso, Noves fora, para aquilo que realmente interessa, o único ponto que o Grêmio difere, porque seria quase que um empate, é a pontuação que o Grêmio tem jogando com o seu mando, que eu não vou dizer jogando em casa porque ele não está em casa, jogando com o seu mando, ele tem 6 pontos, enquanto o Bragantino jogando fora de casa tem apenas 2. Isso dá um resultado aqui de 4 a 3, então dupla casa para o Grêmio, certo? O próximo jogo vem a ser Vitória e Atlético Goianiense. Eu digo que esse jogo é aquela briga para saber quem é o menos pior, né? Porque todos os dois estão ali na zona de rebaixamento. O Vitória vem como 18º, o Atlético Goianiense como 19º. Mas o retrospecto do Atlético Goianiense vem um pouco melhor, conseguindo 7 pontos nos últimos 5 jogos, enquanto o Vitória não conquistou nenhum. Nos jogos um contra o outro, o Atlético Goianiense tem um retrospecto menor, conseguindo 7 pontos, enquanto o Vitória conseguiu apenas 4. E é isso que leva muito em consideração entre os dois. Por exemplo, o Vitória jogando em casa nos últimos 5 jogos tem apenas 4 pontos, enquanto o Atlético Goianiense jogando fora tem 10 pontos. Tá vendo? Notando aí de onde vem essa diferença. Então com isso eu boto um dupla fora para o Atlético Goianiense. Fluminense e Juventude vem aí de um 5-1. 5-1, vem aí de um 5-1 não. Vem aí o Fluminense de uma vitória em cima da Libertadores pelo placar de 3-2 contra o Alianza Lima, mas é um time que ainda está muito, vamos dizer, desconcertado na parte da zaga. Ou seja, ele leva a pressão e não consegue voltar. Minto. E ele leva a pressão e ele leva o gol. O ataque dele é muito bom, mas a zaga está muito fraca ainda. Desde a saída de início já fazem 5 meses. Essa pendência na zaga o Fluminense continua tendo. Certo? Quanto à parte ofensiva, como foi feito, foi aquela hora que Diniz pegou e disse: vai todo mundo para o ataque, aí conseguiu sair 1-1, o gol do empate. Aí numa cochilada, o Alianza Lima foi lá, fez o segundo. Marcelo fez um golaço no gol do empate e foi lá e fez a virada com o John Kennedy. Certo? Mas é um time, é tipo jogo novo de futebol quando você não sabe marcar direito. Você tem que se confiar no ataque. Porque sabe que quando o outro time atacar, você leva o gol. Entendeu? É tipo basquete. Sabe basquete? Você tem que, na sua chance de ataque, você tem que encestar. Futebol americano. Fluminense está do mesmo jeito. Levando isso em consideração, e fora isso, o Fluminense vem bem, um retrospecto bom dentro de casa, um retrospecto bom jogando em casa e jogando contra o Juventude. Então, para mim, dá um dupla casa, o Fluminense consegue essa vitória. O próximo jogo vem Cuiabá Internacional. Internacional mandou o último jogo pela Sul-Americana no estádio do Bragantino e levou a derrota. Sofreu a derrota, uma virada impressionante nos últimos minutos. Foi aquele desligar, foi o estalo, ele desligou e não conseguiu mais voltar, porque também nem dava tempo. O Cuiabá vem aí sofrendo porque o Cuiabá conseguiu a vitória na Sul-Americana, mas por exemplo conseguiu uma derrota na Copa Verde para o Vila Nova. O Vila Nova que levou 10
no agregado contra o Remo. Não, contra o Paysandu, se eu não me engano. Agora deu branco, foi mal. Mesmo assim, levando isso, o Internacional ainda tem uma classificação muito boa no Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogos em falta. Então, para isso, dá um dupla fora. Eu acho que o Internacional traz o empate e consegue a vitória contra o Cuiabá. Para fechar a noite de sábado às 9 da noite, temos um clássico, Corinthians e Botafogo. O Corinthians mostrou, ganhou, teve uma vitória maiúscula sobre o Racing, mas como eu já tenho o costume de dizer, contra time fraco, o Corinthians vem jogando muito bem. O problema é quando ele pega um time com um pouco mais de qualidade. O negócio dificulta. Perdeu 2 pilares, quer dizer, um pilar, o outro ainda não, porque Paulinho, desde que voltou no ano passado, foi retrasado, não conseguiu jogar bola por causa de lesão. Perdeu Cássio, por causa dessa fase ruim que ele estava vivendo e por muita pressão da torcida. Ele simplesmente não aguentou e pediu realmente para sair. É uma pena, mas veio se ajeitando e os dois passam por uma fase boa. Apesar do Botafogo ter conseguido um empate por 0-0, o Botafogo vem numa fase boa. Então, Corinthians e Botafogo, a única coisa que pesa a favor do Corinthians é os confrontos em casa, onde conseguiu 12 pontos nos últimos 5 jogos. Contra o próprio Botafogo, dos últimos 5 jogos, conseguiu 4 vitórias. Jogando em casa, conseguiu 13 pontos. E jogando contra o Botafogo, também conseguiu 13 pontos quando o mando foi na Neoquímica Arena. Então rola uma certa paternidade. O que pesa contra o Corinthians é o retrospecto dele no próprio Campeonato Brasileiro desse ano, onde ele está ali abrindo a zona do rebaixamento, é 16º com 5 pontos, enquanto o Botafogo está ali em 4º com 10. E é nono, conseguiu 5 pontos, ou seja, o único ponto que ele conseguiu foi dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Então tem uma grande chance dele conseguir trazer pelo menos algum ponto de lá. Assim sendo, eu coloco nesse jogo um dupla casa. Para abrir os trabalhos no domingo, temos Atlético Mineiro e Bahia, Criciúma e Palmeiras, Vasco e Flamengo, todos esses 3 jogos no mesmo horário, certo? Atlético Mineiro e Bahia, eu coloco, o Atlético Mineiro conseguiu sua vitória por 4-0 em cima do Caracas, com o empate do Palmeiras ontem, conseguiu passar como primeiro lugar geral. Isso vale muito porque toda partida de decisão, a volta, vai ser dentro da Arena MRV do Galo. Mas dentro do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem o favoritismo, ou seja, ele é o segundo com 13 pontos e também é segundo com 9 jogando fora de casa, ou seja, ele é melhor visitante do que mandante, sendo que dos 13 pontos, 9 conquistou fora e apenas 4 conquistou dentro de casa. E o que bate também a favor do Bahia nesse quesito, nessa questão, são os últimos 5 jogos. O Galo só conseguiu 7 pontos, enquanto o Bahia conseguiu 12. Então eu coloco um dupla fora aí no jogo do Bahia. Criciúma e Palmeiras é o jogo dessa rodada que tem um favorito claro, e esse favorito é o Palmeiras. Lembrando que para minha base de estudos não foi utilizado o jogo que aconteceu ontem, sendo a despedida de Endrick, já que ele está suspenso desse próximo jogo. Então foi a despedida, foi um jogo de 0-0, foi um jogo xoxo, e com isso o Palmeiras não conseguiu o primeiro lugar geral. Então, Criciúma e Palmeiras. O Palmeiras fez 10 pontos, o Criciúma só fez 5 nos últimos 5 jogos. No confronto Criciúma contra Palmeiras, tem 4 jogos e os 4 jogos o Palmeiras ganhou. Criciúma jogando em casa fez 8 pontos, Palmeiras jogando fora fez 11, mais um motivo. Criciúma e Palmeiras jogando lá no Heriberto Wilson, se eu não me engano, em Santa Catarina. Foram 2 jogos, o Palmeiras ganhou todos os 2. E pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é nono com 8 pontos, enquanto o Criciúma é apenas 14º com 5. E o Palmeiras lidera jogando fora de casa, primeiro com 7 pontos, enquanto o Criciúma é 16º. O Criciúma é 16º jogando, 16º com 1 ponto jogando em casa. Então é um fora, ok? Agora o que podemos botar? Vasco e Flamengo é o jogo do domingo também, é o clássico carioca. E nesse ponto eu também coloco o Flamengo. O Flamengo, depois da vitória que teve em cima do Corinthians, ele veio se acertando. Ele conseguiu ganhar do Corinthians, ele conseguiu ganhar o jogo da volta contra o time do Amazonas, ele conseguiu ganhar os jogos dele
pela Libertadores, se eu não me engano. Então, dos últimos 15 pontos, ele ganhou 12. Dos últimos jogos do Vasco contra o Flamengo ganhou 12 pontos, ou seja, ganhou 4 jogos lá também. A única coisa que o Vasco, das poucas coisas que o Vasco tem a favor dele, é o confronto do Vasco jogando em casa, tem 10 pontos, e o Flamengo jogando fora tem apenas 5. E a pontuação do Vasco jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro é maior do que a do Flamengo jogando fora pelo Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, é uma vantagem muito boa do Flamengo e eu boto aí um dupla fora do Flamengo. Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza, se eu não me engano, conseguiu a vitória. O Atlético Paranaense morgou nas duas últimas rodadas, sofreu a derrota e vai ter que jogar um playoff, ou seja, vai ter que jogar contra o terceiro de um grupo da Libertadores. Mas mesmo com isso, a fase do Atlético Paranaense na Liga, na Copa, no Campeonato Brasileiro, na Liga Brasileira é muito boa. É tanto que lidera o campeonato com 13 pontos e é nono jogando fora de casa com 4 pontos marcados. Não é um visitante tão bom, mas ainda consegue ser melhor visitante do que o Fortaleza sendo mandante. Porque o Fortaleza só tem 3 pontos jogando em casa, enquanto o Atlético Paranaense tem 4 pontos jogando fora. Outro ponto bom, positivo do Atlético Paranaense é os 9 pontos que tem nos últimos 5 jogos. E jogando fora de casa ele tem 10 pontos nos últimos 5 jogos. Então, assim sendo, eu coloco um dupla fora para o Atlético Paranaense. São Paulo e Cruzeiro são dois times que vêm aí numa constante depois que mudaram de técnico. Depois que o São Paulo trouxe Zubeldia e depois que o Cruzeiro trouxe Seabra. É tanto que os dois têm a mesma quantidade. Lembrando que o jogo do Cruzeiro ontem pela Sul-Americana não está no estudo, ok? Porque esse vídeo, como eu estava dizendo, e vou recapitular, era para ter sido lançado ontem. Tive problema com o tamanho do vídeo porque acabei falando demais. E aí eu só estou colocando ele hoje, combinado? Para você ver, o São Paulo e o Cruzeiro nos últimos 5 jogos, todos os dois ganharam 13 pontos. Ou seja, não perderam, são 4 vitórias e um empate. Um confrontando o outro, independente do mando, todos os dois têm 7 pontos. É 2 vitórias para cada lado e um empate. Aí vem o ponto positivo para o São Paulo. O São Paulo jogando em casa tem 11 pontos conquistados. O Cruzeiro jogando fora tem 8 pontos conquistados. É o primeiro ponto positivo ao favor do São Paulo. O segundo ponto positivo ao favor do São Paulo é os jogos no Morumbi. O São Paulo tem 10 pontos conquistados no Morumbi, enquanto o Cruzeiro tem apenas 4. Eu ia dizer 3, mas são 4. Ou seja, são 3 vitórias para o São Paulo, um empate e uma vitória para o Cruzeiro. E fora isso, apenas a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas os dois estão empatados na mesma quantidade de pontos. Assim sendo, um dupla casa do São Paulo é bem plausível. Então vamos lá fazer o retorno, já tem 13 minutos de vídeo, eu vou tentar dar uma carreirinha aqui. Grêmio e Bragantino, dupla casa. Vitória e Atlético Goianiense, dupla fora. Fluminense e Juventude, dupla casa. Cuiabá Internacional, dupla fora. Corinthians e Botafogo, dupla casa. Atlético Mineiro e Bahia, dupla fora. Criciúma e Palmeiras, fora. F de favorito. Vasco e Flamengo, dupla fora. Fortaleza e Atlético Paranaense, dupla fora. São Paulo e Cruzeiro, dupla casa. Então, pessoal, mas é besta. Então, pessoal, esses são meus palpites para a 7ª rodada. Peço encarecidamente, vocês curtam, compartilham, comenta também, deixa o link aí, não entendi, ativa o sininho, curte, compartilha, dá dislike, o que você achar melhor. Como eu tenho o costume de falar, se você quiser fazer uma múltipla com os 2 jogos, faça, mas se você puder diminuir, fazer pulos com 3, apostas com 3, com 2, com 4, uma aposta só de dupla casa, outra aposta só de dupla fora, você faça também, se você tiver nessa meta. Se não, vai que dá, né? Vai que bate. Lembrando que os últimos 2 pulos foram 7 jogos pela rodada 5 e pela rodada 6, e a gente ficou por uma.
Em um foi o Botafogo que não conseguiu a vitória e no outro foi o Palmeiras que também não conseguiu a vitória. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrando, recapitulando, o desastre no Rio Grande do Sul ainda continua. Quem puder ajudar, quem puder compartilhar, quem puder doar alguma coisa, seja dinheiro, seja comida, seja bebida, eu garanto que o pessoal de lá vai gostar muito. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Espero ver vocês novamente na quinta-feira. Epa, na quinta não, calma, na segunda-feira. Se tudo der certo. Até mais, pessoal. Boa tarde, bom final de semana e boa sorte.